Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí, pessoal que está entrando. Estão me escutando bem? Boa tarde, Hudson. Dale, dale, Gleidson! Olha aí o nosso grande convidado. Que maravilha poder falar contigo! Meu amigo, nós que agradecemos. E É, aí, como é garoto. que. Como é que estão? Vamos dar aí só uns 2 minutinhos aí para o pessoal entrar. Como é que estão as coisas aí em quarentena? Como é que estão os No, meninos? no bunker, né? Estamos no bunker! Oh, mas sabe que está sendo muito bacana, porque assim, é uma experiência que nos faz refletir muita coisa, né, Gleidson? Muitos, talvez, paradigmas que a gente tinha em relação a trabalho à distância, home office. Será que a equipe engaja da mesma forma à distância, que engaja presencial? E a gente, aqui na Startse, a gente está quebrando vários paradigmas e, sinceramente, quando essa poeira baixar, eu acho que a gente vai reposicionar a empresa de uma nova forma. Poxa, legal. Bem, pessoal, como agradeço aí ao pessoal que está entrando, tá? Como já deu 16 horas, eu queria agradecer aí o Maurício, falar um pouquinho dele, tá? O Maurício, enfim, dispensa aí apresentações, mas é sempre bom Não, 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 falar não. um pouco. O Maurício é escritor, tá? Ele é, enfim, empreendedor, mentor, palestrante, cidadão emérito aí do seu município, né? Vacaria, lá no Rio Grande do Sul. O Maurício foi sócio do XP, hoje é sócio da Starts, e ele tem 2 livros aí que são formidáveis, né? O Incansáveis e o Audaz. E tá escrevendo o terceiro aí, que tá deixando suspense ainda, né? Vai estar Depois eu aí faço uma no. pergunta aí. Pô, tive a honra de poder fazer o lançamento do Audaz aí com você, lembra? Né, em Lembra, 2018. claro. Muito obrigado por abrir o seu escritório aí para a gente fazer um evento muito bacana. E a gente vai repetir a dose agora no final do ano. Beleza, show de bola, Maurício. A gente tá esperando. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Queria que você falasse um pouco aí, você já começou a falar, nesse momento de pandemia, como é que a Starts tem se reinventado, o que é que vocês têm visto aí nesse processo todo? Compartilhasse um pouco conosco aí. Pô, muito legal. Pô, legal ver a turma aqui, a Sheila, o Telúrio. Um abraço, Telúrio. Telúrio de Recife, Valéria Galhardo. Muito legal ver a turma aqui reunida. Gleidson, acho que quando a gente observa crises, adversidades e instabilidades ao longo da história, isso nos diz muito em relação ao que acontece no pós-período de crise. Então, vou dar aqui 2 exemplos rápidos. 2002, se a gente observar a SARS na China, os efeitos que ela ocasionou no ecossistema chinês naquele momento, né? A China, naquele período, Gleidson, viveu uma realidade muito parecida com o que a gente vive hoje aqui no Brasil. As pessoas em casa, não viajaram, isolamento social. Pessoas em casa precisaram, naquela época, comprar mantimentos e aí uma empresa desconhecida, criada em 1999, chamada Alibaba, surge como uma alternativa para as pessoas comprarem o que precisavam em casa. E aí, entre 2002 e 2004, que foi o período que durou a SARS na China, foi o período de expansão enorme que o Alibaba teve. E depois, obviamente, o e-commerce explodiu na China. Então, muito do que a China é hoje por e-commerce é devido justamente à crise de 2002 que estimulou a comunidade chinesa a comprar pela internet como nunca antes havia feito. Indo um pouquinho mais para frente, 2008, a maior crise do sistema financeiro da memória recente se instaura. As pessoas sem ter dinheiro, bancos quebrando, instituições financeiras quebrando,
né, e muita gente começou a ver na possibilidade de alugar os seus bens, né, para obter uma renda própria, uma forma de conseguir tentar passar por aquele período de crise. E aí nasce o quê? Nasce toda uma nova indústria chamada sharing economy, a economia compartilhada, justamente em decorrência dos efeitos da crise de 2008. Uber, Airbnb, são todas empresas que nasceram em 2008, 2009, esse período de crise. Então, Gleidson, o Covid-19, o que a gente vive hoje, assim, o que aconteceu, assim, não vai ser diferente. O mundo pós-Covid-19, ele vai ser, para muitos segmentos, muito diferente em relação ao mundo pré-Covid-19. É uma crise severa, aguda, que atinge em cheio a sociedade, alguns setores mais, outros menos, e que a gente vai viver muito tempo. Né? A gente começou esse momento de reclusão faz o quê? 3, 4 semanas? 3? Né? E aí, assim, pode ser que vá até maio, pode ser que junho, mesmo que julho as coisas já comecem a voltar ao normal, vai ter muita gente ainda com receio de evitar, né, de se aglomerar em bandos, de viajar. Então, sendo uma crise aguda, severa e que vai durar muito tempo, é utopia a gente pensar que alguns efeitos que hoje a gente está vendo na nossa economia não vão perdurar. Muitos são temporários, termina a crise e volta, mas muitos tendem a continuar. Então, eu costumo enxergar esses momentos de crise como é a forma como a Startse, como nós estamos enxergando, Gleidson, porque as crises elas oferecem para profissionais e para as pessoas, são aqueles raros momentos, né, onde você pode construir, são daqueles raros momentos de oportunidade que você pode se fazer valer para construir algo diferente dentro daquilo que você faz. Né, muita gente pode encarar, a crise. Estava esses dias conversando com um colega meu, dizendo, Maurício, o que você está fazendo nesse sabático? Eu disse, velho, você pode estar encarando como sabático. Cara, eu estou encarando como uma daquelas raras oportunidades que a vida oferece para construir alguma coisa diferente. E, sinceramente, são raras. Olha só, 2002, 2008, 2020, né? Então, acho que, overall, respondendo a tua pergunta, Gleidson, a Startse certamente a empresa que ela vai ser, que ela já é hoje, não tem nada a ver com a empresa que era em fevereiro. A gente não tinha presença online relevante, hoje a gente é uma empresa 100% digital. A gente não tinha trabalho remoto, hoje a gente é remote first, a gente está trabalhando cada um num canto do mundo, Vale, Brasil, e a gente está mais engajado, inclusive, do que quando a gente trabalhava presencialmente. A gente está usando as ferramentas Trello, Slack, a gente consegue controlar tudo que a gente faz, tá incrível. Então, são mudanças que não voltam. Por mais que a gente retome o trabalho presencial, mas isso fica no seio da transformação e perdura uma vez que a crise passe. Maurício, deixa eu tirar aqui, o pessoal está falando que minha voz está vindo, deixa eu... Oi, me escuta agora? Pô, melhorou. Eu estava dando alguma... Enfim... Maurício, a gente sabe que hoje em dia se reinventar é muito importante. E eu acho que a Startse pode confirmar aí, né? Eu também consumo aí muitos produtos da Startse, estou lá no grupo de Mastermind. Tinha muita questão presencial. E vocês tiveram que se reinventar em tempo recorde. Conta um pouco para nós aí como é que foi isso. Foi em tempo recorde mesmo, né? Você conhece o Wesley Barbosa, né? Um grande amigo nosso, trabalhou muitos anos no Vale do Silício como executivo do Facebook, voltou para o Brasil agora, e ele fala o seguinte, ele diz que a necessidade é a mãe da inovação. E de fato a necessidade é a mãe da inovação. Sabe, porque assim, muitas coisas elas não mudam nas empresas, eu acho que eu vou mais além, acho que a maioria das coisas não mudam nas empresas porque existe, Gleidson, o chamado custo de oportunidade. Existe um custo de oportunidade de você deixar de focar naquilo que você faz bem há anos para tentar alguma coisa nova. Né? Existe um custo de oportunidade. Então, Startse, a gente há 3 anos a gente faz cursos presenciais, programas presenciais para o Vale do Silício, para a China, para a Europa, eventos, conferências, workshops, aulas, seminários. E a gente faz relativamente bem isso, né? A satisfação é alta. Então a gente faz há 3 anos algo que é bom, as pessoas gostam, que nos gera receita, faturamento, que a gente é perito em fazer. Existe um custo de oportunidade de eu deixar de gastar energia aqui para começar, por exemplo, a gastar energia no mundo digital. Que eu não sei se eu sou bom, eu não sei se eu entendo disso, eu não sei me comunicar com esse cliente, é diferente. Então, existe um custo.
né? Eu posso começar a gastar energia no mundo digital que eu não sei se eu vou ser bom, e posso começar a ir não tão bem no mundo presencial, que eu tenho propriedade e autoridade nesse segmento. Só que aí vem um momento como esse, que ocasiona o quê? Faz com que o custo de oportunidade para muita gente se torne zero. Ou muito pequeno ou zero. Para estar-se, é zero. Porque ninguém mais vai para o Vale, ninguém vai mais para a China, ninguém mais vai para o presencial. Então, ou seja, 95% do nosso resultado que vinha de cursos presenciais, hoje é zero. Então não existe mais custo de oportunidade. Entre tentar alguma coisa e não tentar, você tenta, porque não tem porquê, assim, você não tem nada a perder. E aí o que a gente fez? O isolamento aqui em São Paulo começou não lembro exatamente que dia foi, mas foi assim, quando a gente viu que o bicho estava pegando e a coisa ia ficar preta, era um final de semana, era uma sexta, sábado. O que a gente fez? A gente fez uma reunião com a empresa inteira no domingo à noite, 9h30 da noite, colocamos todo mundo num Zoom, alinhamos a estratégia geral do que a gente ia fazer. Pessoal, a gente vai para o mundo online, a gente quer fazer isso aqui, vamos tentar. Segunda-feira, após essa reunião digital à noite, a gente foi o último dia que a gente trabalhou presencialmente juntos, no escritório nosso. Trabalhamos juntos, alinhamos todas as frentes, todas as maneiras, ferramentas e tudo que a gente ia fazer. E a partir de então, Gleidson, 100% online, 100% remoto e trabalhando para produtos 100% online. E a gente vem descobrindo muito, sabe? A maneira como trabalhar no mundo digital, a forma como o consumidor digital se comporta, que é diferente do consumidor presencial. Mas o fato a gente agiu muito rápido. A gente, num final de semana, nós mudamos o canhão da empresa, deixamos de gastar energia no que a gente fazia, 100%, porque porque não existe mais o nosso produto diante, hoje não a gente é impossibilidade de executar, e a gente migrou a empresa inteira para a frente digital. Se a gente sabia fazer isso? Não, a gente não sabia. A gente tinha uma noção de como era isso, a gente tinha uma ideia de como... Estava no planejamento, né? Exato. Assim, a gente foi na tentativa e erro. A gente já fez várias frentes nas últimas semanas que não deram certo, e a gente testou, erramos, mas naquelas que a gente vai fazendo, vai dando certo, a gente vai pegando uma trilha e vai construindo ali uma sequência de educação dentro desse segmento. Maurício, e falando especificamente aí de um cenário econômico global, você que conhece bem os Estados Unidos, até que já mora lá há uns 3, 4 anos, né? 5 anos. 5 anos. E a gente, enfim, tem a China aí despontando o cenário de inovação. E como é que você vê aí o pós-Covid, já que a China aí foi a primeira afetada, né? Opa, Maurício. Voltou. A China aí foi a primeira afetada. E agora os Estados Unidos sendo muito afetado. E a gente ainda não sendo, mas como é que você faz uma avaliação em termos de China, Estados Unidos e Brasil com relação ao pós-Covid? Assim, consequências vão ter para todos. E mudanças vão existir em todos os segmentos. Vou dar um exemplo. Olha só, Gleidson. Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 15 de abril de 2020. Neste dia 15 de abril, metade da população estudantil do planeta que deveria estar estudando está em casa, porque suas escolas ou universidades estão ou com as aulas suspensas ou não podem abrir e aí estão oferecendo aula online. Metade da população estudantil do planeta. É quase 1 bilhão de alunos, isso somado. Então, assim, é muita gente experimentando uma forma de receber educação diferente. E são muitas instituições de ensino que talvez no passado tinham aquele paradigma de ensino à distância não funcionava, que estão começando a experimentar o ensino à distância e estão vendo que não é aquele bicho de 7 cabeças e, assim, cara, não é tão ruim. Funciona, dá certo, consigo transmitir conhecimento. Então é utopia a gente pensar que isso não vai ocorrer, assim, não vai mudar nada depois. Alguma coisa vai mudar. Então, certamente a percepção das pessoas em relação a EAD, a percepção das instituições de ensino em relação a EAD vai mudar. Mais um exemplo. Olha onde é que isso pode chegar, Gleidson. Eu estava lendo uma matéria do The Washington Post que diz o seguinte: as grandes marcas de luxo francesas, né, as marcas, bolsa, aquelas marcas todas que você sabe de quais marcas eu estou falando, olha a preocupação delas. Vários shoppings do mundo inteiro estão fechados. Eu não sei aí
como está a situação aí, Gleidson, aqui em São Mesmo Paulo. jeito. Tudo fechado. E é o fato, e no mundo inteiro, Estados Unidos, China agora começarem algumas cidades a reabrir. O fato de vários shoppings do mundo estarem fechados, olha a preocupação dessas marcas de luxo. Para elas, o shopping center é um dos principais pontos onde as pessoas exibem os seus artigos de luxo, mundo afora. E o fato de você ter menos espaços para as pessoas show off, para as pessoas exibirem aquilo que compram de luxo, isso pode impactar o business delas, porque na visão delas, vamos dizer que fecharam no mundo 5.000 shoppings. Vou dar só um número hipotético. Só que na visão delas, talvez não vá abrir 5.000 shoppings de novo. Talvez muitos shoppings vão ficar pelo caminho. Então, o fato de pós-Covid-19 você ter menos shopping centers para as pessoas exibirem a sua bolsa de luxo que custa $5.000, para as marcas de luxo isso é um problema, porque isso pode afetar o business delas. Então, quando a gente vai, e aí a gente entra segmento por segmento, e todo segmento tem alguma... Então, se é China, se é Estados Unidos ou se é Brasil, Gleidson, haverá muitas consequências para praticamente todos os segmentos quando a gente fala de Covid. Agora, setorizando, a situação dos Estados Unidos está bem preta mesmo. A China conseguiu, de uma certa forma, conter rapidamente 3 meses ali para resolver o problema. Não é resolver, mas enfim, a curva ela achatou. Os Estados Unidos está com meio milhão de pessoas infectadas, 500 mil pessoas, assim, é muita gente. Então, o Felipe Lamonet, que está lá no Vale, né, que é o nosso sócio, assim, parado, você imagina aquele ecossistema que você conhece lá, Gleidson, do Vale, todas aceleradoras, tudo parado, assim, então imagina o quanto isso vai ferir o sistema americano de fazer negócios. Ainda a gente não pode ainda mensurar, porque é a maior economia do mundo, extremamente pujante, com praticamente todos os seus setores parados. Então, eu acredito que as consequências para os Estados Unidos elas tendem a ser bastante severas. Porém, o americano é muito rápido de recuperação, né? A gente viu na crise de 2008 o quão rápido eles conseguiram se recuperar. Mas que assim, as consequências elas já são severas, certamente já são. Eu tenho uma pergunta aqui da Alana. Quanto tempo você acha que o lockdown horizontal empresarial irá durar? A Alana aí, nossa coordenadora de marketing. Alana, é por isso que assim, eu compartilhei esses dias 4 frentes que para mim são fundamentais para você enfrentar períodos de crise. A primeira chama-se você ser um maluco, lunático e maníaco por custos. Custos. Em momentos de crise, você tem que... esse não é o momento para você estabelecer um romance com os teus mimos. Não dá. Em momentos de crise, você tem que apertar o cerco e fechar todas as torneiras que você pode fechar. Por que, Alana? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quando vai ser o fundo do poço. Talvez a gente ache que os 500 mil infectados nos Estados Unidos é o fundo do poço. Cara, quando vê, a gente vai... Cara, chega 1 milhão. E aí chega 1,5 milhão. E quando vê o negócio vai. Então, Alana, em situações... Eu não tenho a mínima ideia de quando vai durar esse lockdown, sinceramente. Mas... Por quê? Porque essa é uma variável, Alana, que eu não tenho como controlar. Porém, que variável eu posso controlar? Eu posso controlar no meu negócio a variável custos. E como eu não sei quanto tempo a economia vai ficar nesse estado parado, cara, eu vou conter ao máximo os meus custos para poder, se caso isso durar 4, 5, 6, 7 meses, eu estar enxutinho para passar essa crise, né, e sobreviver por ela. Então, Alana, assim, principalmente para quem tem negócio pequeno, pessoal, pequenos negócios, muitas vezes estão nas pequenas despesas do teu business as grandes oportunidades para você salvar mais 1, 2 meses lá na frente. Muitas vezes a gente acha, cara, agora é a hora para você, cara, corta o Nespresso, põe o café coado, agora é a hora de você, sabe? Eu lembro da época da XP em 2008, Gleidson, que a gente até trocou o papel toalha do banheiro por ar quente, porque tinha uma economia, era uma economia, mas tinha uma economia no final do mês. E, de novo, se a gente tem como controlar custos, a gente controla. Então, esse é o momento, Alana, onde eu prefiro não ficar pensando como uma bola de cristal quanto tempo vai demorar esse lockdown, porque, de fato, é muito achismo aqui, mas eu me concentro nas variáveis
que eu tenho controle. Né? E uma forma de você poder se preparar para um período de incerteza é você sendo extremamente prudente, maníaco e lunático pelos teus custos. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa sede da Starcy, que o Gleidson conhece aqui em São Paulo, o que a gente fez? Entregamos. Cara, a gente entregou a sede da empresa. Por quê? Porque, assim, a gente, de novo, eu não sei quanto tempo as pessoas não vão trabalhar. Ah, Maurício, mas se voltar daqui 1 mês? Beleza, a gente vai achar outro lugar. Mas e se durar 6 meses? Sabe? Ah, tudo bem, tinha aquela sala bacana na sede que eu tinha uma relação muito pessoal com ela e tinha parte da Starcy que estava ali. Cara, esse é o momento que não dá para ter esse tipo de romance, de luxo. É um momento pragmático, né? Exatamente. Então, Alana, eu gasto energia em variáveis que eu tenho controle. Eu não sei quanto tempo vai durar o lockdown e eu acho que poucas pessoas nesse planeta têm condições de afirmar quanto tempo isso vai durar. Então, como é que eu me protejo? Me protejo gastando meu foco, minha energia, meu tempo e atenção nas variáveis que eu controlo. E a principal variável de controle num momento de crise chama-se custos. E você tem que ser extremamente frio nesse momento para você eliminar os teus romances, os teus luxos e gastar apenas com o necessário. Maurício, voltando aqui para o tema da educação, a gente, enfim, nós da ESIG também temos aí um bom tempo de jornada tentando levar um pouco aí a transformação digital para universidades, escolas, e o que a gente vê é que algumas, né, as 2 áreas que a gente atua, educação e saúde, a transformação digital, ela às vezes acontece um pouco mais lenta pela questão cultural. O pessoal resiste um pouco mudar, resiste um pouco a questão de educação à distância. E agora, não se há mais opção. Ou seja, agora ou vai ou não tem outra possibilidade. E muitas pessoas falam que a gente está vivendo, assim, talvez saltando 5 anos na transformação digital, outros dizem 10, enfim. O que você acha que... Óbvio que eu acho que o tempo desse isolamento ele também vai ser importante, mas considerando que a gente já passou desse 1 mês, você acha que a gente deu um salto de quanto aí essa transformação digital forçada? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um dado para mostrar para você de como esse momento ele é um momento único na nossa história e o quanto é... Tá aqui, ó, achei o gráfico. Olha só, turma, isso aqui é o gráfico que eu vou mostrar. Ele não se importa com os números. Eu não sei se eu não consigo virar a tela, mas eu vou... Cara, isso aqui, Gleidson, o que é? Essa linha verde, ela representa a primeira compra de uma pessoa no mundo online. Primeira vez que uma pessoa utilizou o e-commerce para comprar um produto. Isso é no Brasil, dados do Brasil, tá? Linha verde. Olha aqui, ó, dia 14 de março em diante, dia 16, quando começa o período de isolamento no Brasil. Olha o boom de pessoas que pela primeira vez estão fazendo a primeira compra online. Cara, isso aqui não tem volta, Gleidson. Isso aqui mostra, por isso, quando se fala em e-commerce, eu vi um estudo que diz que os 15 anos de projeção do e-commerce vão virar 12 meses. Vai ser 15 anos em 1. O JK fez 5 anos, 55. A Covid vai fazer 15 anos em 1. Então, isso aqui mostra... Eu peguei o dado aqui do e-commerce, que é compras pela internet, e a gente está falando aqui de educação pela internet, tem alguma relação. Então, acho que assim... O quanto as pessoas estão pela primeira vez experimentando comprar pela internet, o quanto esse boom aconteceu em 1 mês, de lá para cá, isso mostra também o quanto possivelmente a educação à distância vai ser afetada positivamente por um momento como esse que a gente vive hoje. Na minha visão, Gleidson, eu acredito muito no ensino híbrido, no ensino que você contempla o presencial com o online. Eu acredito muito que as relações pessoais, você tem muita troca quando você tem... Cara, eu aprendo muito contigo, Gleidson. A gente está fazendo aquele programa juntos na Starcy. E as trocas que a gente tem juntos, cara, eu aprendo com... É muito one-to-one ali, isso enriquece muito. Mas eu acredito que no mundo de hoje, 2020, 2020, a educação em escala e a educação à distância,
né? Ela está praticamente acessível a 60%, 70% da população mundial. Então eu acredito muito que para aquelas escolas, entidades que tinham algum tipo de paradigma em relação à educação à distância e que agora estão experimentando pela primeira vez e vendo que não é tão ruim quanto imaginavam, muita coisa vai continuar no pós-Covid. E da mesma forma, muitos alunos que achavam na educação à distância algo que não agregava ou que não é, estão vendo que agrega. E talvez vão continuar consumindo educação online e digital nos próximos meses. Eu acredito que a educação, saúde e educação e e-commerce talvez sejam segmentos extremamente afetados no pós-Covid, que tendem a manter várias das transformações que estão ocorrendo agora no mundo pós-Covid-19. Legal. O Cláudio Márcio aí fez uma observação, né? Imagine se nesse gráfico aí tivesse Cláudio Márcio, grande professor lá da Universidade Federal do Amapá. Imagine se estivesse sendo contabilizadas as vendas via WhatsApp, né? Isso aí ainda aumentaria muito. Exato. WhatsApp, Telegram, WeChat. Exatamente. Enfim, exatamente. Perfeito. O Maurício, o Emanuel aqui da Convictus fez uma pergunta. De que área você acha que vai retomar mais rapidamente no pós-Covid e quais são aquelas áreas que vão ter mais dificuldades? Pô, boa pergunta, hein? Eu queria ter essa resposta. Eu queria ter demais essa resposta. Mas assim... Pensando no momento atual, quem você acha que está, assim, naturalmente está sendo dificuldade para vários, mas também tem sido uma oportunidade para alguns, né? Por exemplo, quem estava ali com aquela plataforma tentando levar os professores para o EAD e tendo dificuldade, agora esse pessoal está... quem nesse momento se enxerga que, óbvio que a crise é ruim para todos, às vezes o pessoal me pergunta, você diz, olha, mas quem vai sair? Eu acho que se isso demorar muito, a situação macroestrutural ela é tão ruim que vai ser difícil a gente elencar ganhadores, porque é uma coisa que é um efeito cascata que é muito complicado. Mas nesse momento, quem você acha que está, que áreas ou que poderiam estar tirando aí melhor proveito dessa crise, né? Tirando alguma oportunidade aí dessa crise? Assim, para fazer esse tipo de análise, Gleidson, eu gosto muito. O que eu acho? Eu gosto muito de pegar a pirâmide de Maslow para buscar o entendimento de como os negócios eles se recuperam, né? Quais mais rápido. Então, naturalmente, que os bens de consumo primários tendem, à medida que você volta, você precisa comer, você precisa se alimentar, assim, as coisas primárias, eu acho que tendem a ter um retorno um pouco mais rápido, né? Ou seja, por quê? Porque é pirâmide de Maslow. Então eu vou voltar a atender as minhas necessidades básicas e aí depois eu vou subindo. Então, você pega o setor de serviço, cara, o setor de serviço foi extremamente afetado por esse momento. Deixa eu só mostrar um dado aqui que realmente chama a atenção. Eu não sei se você viu, saiu ontem, Gleidson. Segundo o Sebrae, 600 mil pequenas empresas fecharam no Brasil nesse último mês. Cara, isso é muita coisa. É o que você falou, a crise ela tá pegando todo mundo, assim, e a gente está falando só de um mês de crise, assim, os prognósticos indicam mais aí 2, 3, sabe-se lá. Mas o que eu acho? Respondendo a pergunta, eu acredito que, pegando a pirâmide de Maslow, é uma análise que eu faço, viu, Cleiton? É uma forma de entender como a economia se recupera. Isso eu já busquei fazer essa mesma análise para outros momentos, né? Então você tem necessidades básicas, depois necessidades intermediárias, depois necessidades mais supérfluas. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Se você tem um business onde você vende vitamina, talvez vai se recuperar depois de um business que vende remédio. Acho que o teu negócio é remédio ou vitamina? Remédio você está sempre comprando, né? Porque vitamina você é um impulsionador. Então eu acho que é isso. Necessidades básicas, necessidades intermediárias e necessidades supérfluas. Você coloca nessa ordem os negócios de acordo com que vende o seu serviço, seu produto,
né? E eu acho que aí você consegue trilhar um pouquinho a forma como eles vão se recuperar daqui para frente. O Anderson Nunes aqui da SIG fez uma pergunta: o que é que você acha que a gente já pode tirar de lição desse momento que a gente está passando? Pô, são muitas lições que a gente pode tirar. E eu acredito muito que para o mercado de trabalho talvez seja, assim, inúmeras verdades que, acho que, assim, inúmeras verdades do passado estão se mostrando não tão verdades assim. Muitos julgamentos do passado estão se mostrando não tão julgamentos assim. Eu acho que essa, assim, e mais do que isso, isso é uma prova do quão imprevisível, Gleidson, o mundo é nos dias de hoje. Acho que esse momento mostra, na prática, a imprevisibilidade do nosso planeta. Responde aqui sim ou não, quem está nos acompanhando, responde sim, se o plano que você fez em dezembro de 2019 para o ano de 2020, se você teve que fazer uma adaptação ou se ele não serve mais para nada na tua vida. Sim, tive que adaptar o plano ou ele simplesmente não serve mais para nada. Escreve sim, escreve não se o teu plano que você fez lá em 2019 para esse ano, você não está precisando mudar em nada porque, pô, muito bom para você, good for you, porque você realmente está conseguindo seguir no trilho mesmo com essa... Então, olha só, tá tendo aqui, ó, Gustavo Lopes, sim. Cara, assim, eu fui capa da revista Perfil de dezembro de 2019, Gleidson, que é uma revista muito forte, principalmente na região sul do Brasil, e numa das perguntas da entrevista que fizeram para mim, foi sobre como é que você se planejou para 2020. E aí, lá em dezembro, eu respondi, olha, já faz 5 anos, desde que eu me mudei para o Vale, que eu não faço mais planos anuais. Os meus planos sempre são trimestrais. Meu plano é sempre dezembro até março, março até junho. Porque no mundo de hoje, tentar prever 12 meses é quase que um exercício de futurologia. É muito difícil. Então eu prefiro ser coerente comigo mesmo e sincero comigo mesmo e projetar sempre de 3 em 3 meses. Eu lembro que muita gente me falou, Maurício, você tá maluco, como é que você faz isso? E eu venho seguindo a minha vida assim, desde 2015, quando eu me mudei pro Vale, junto com a minha esposa, a gente segue a nossa vida sempre assim, sempre de 3 em 3 meses. Vou dar um exemplo, a gente veio pro Brasil no início do ano, para ficar uns meses aqui, e aí veio a Covid-19 e a gente, beleza, vamos ficar aqui o ano inteiro. Cara, por quê? O nosso plano é sempre 3 em 3 meses, 3 em 3 meses, 3 em 3 meses. Então, assim, eu acho que essa lição da imprevisibilidade, Gleidson, que talvez a gente fala muito sobre o quão rápido a tecnologia tornou as coisas no mundo, sobre a comunicação hoje, ela em segundos, o mundo inteiro sabe de alguma coisa que acontece do outro lado do planeta. Só que esse quesito imprevisibilidade, talvez a Covid-19 tenha mostrado para muita gente que ainda achava que a vida era linear. Meu amigo, a vida é cada vez uma montanha-russa e isso que a gente está vivendo agora possivelmente vai ser uma realidade mais frequente na vida das pessoas. Ô Maurício, excelente colocação aí. Acho que e também ainda tem pessoas que ainda hoje em dia falam em querer fazer planejamento estratégico para 5 anos. Imagina aí. Isso não, aí. O famoso 5 Years Business Plan, né, o plano de negócio de 5 anos, que é o clássico modo gerencial americano, né? Todo mundo que estudou administração aqui estudou o jeito de se fazer negócios do americano, que é clássico, né? Você faz um plano de 5 anos. Esse documento aí, ele já estava em desuso, se tinha alguém que ainda acreditava nele, assim, a Covid-19 enterrou. Porque não, tudo, olha só, tudo que era inovação em 2019, Gleidson, não estou falando de 5 anos atrás, tudo que era inovador ano passado, hoje em dia já está cheio de gente fazendo a mesma coisa. É outro mundo, então, né? É outro mundo. Então a inovação que antes, para a empresa que a criou, dava 5, 6, 10 anos de vida em cima daquela inovação, hoje em dia você cria um negócio inovador, amanhã já tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa. Então é por isso que se concentrar num plano de negócio de 5 anos hoje em dia isso lá na empresa, às vezes o pessoal chega, mas a gente viu isso, a gente viu isso quando? Nesse novo mundo ou no velho mundo? Porque se a gente viu antes, já era tudo, a gente tem que rever tudo, assim, simplesmente agora o cenário é completamente diferente. Uma coisa, Maurício, até estava usando isso, uma conversa um dia desse, que era
a questão do perfil do soldado, né, do exército de Israel. Era um vídeo bem interessante que mostrava por que Israel nunca perdeu uma guerra. E aí eles falavam exatamente do perfil da rápida adaptação, porque os árabes, eles são muito doutrinados a seguir aquela hierarquia do comando, e aí muitas vezes no campo de batalha você tem situações completamente não previstas, acontece algo ali que você... E aí é o tempo de resposta, quando você tem uma hierarquia e quando você tem um nível de adaptação muito baixo, é baixíssimo. E já o exército israelense, ele é formado para ter exatamente essa capacidade de autonomia. Então o cara ali, aconteceu uma coisa diferente, ele já se adapta naquele momento. Então agora mais ainda, né, que a gente tem que se adaptar. Enfim, a gente tem que realmente considerar, não sei se você concorda com isso, que é outro mundo. Acho que o mundo anterior ficou ali no pré-isolamento. O que a gente fez ano passado, a gente tem que revisar tudo completamente e começar do zero e se reinventar. E muita gente que fala, né, assim, assim, uma forma de você planejar, assim, já que o plano de negócios com horizontes longos ele não funciona, né, e o mundo ele é muito definido no curto prazo, então só para contextualizar aqui, não achar que o Maurício ele só trabalha de 3 em 3 meses, mas o que eu faço, e é a forma como a Start se trabalha da mesma maneira, a gente seta alguns objetivos para final do ano. Então, a gente quer ter tantos mil clientes, a gente quer isso, a gente quer aquilo, mas todas as nossas ações são trimestrais. Então a gente tem aquele negócio, a gente quer lá em dezembro, a gente quer buscar isso. Mas, cara, como a gente vai buscar isso é sempre trimestral. Cara, não me pergunta o que eu vou estar fazendo em agosto. Desculpa até interromper, mas algumas perguntas aqui no meio, acho que você podia linkar essa sua resposta com os OKR que vocês fazem lá na Starts. Eu acho que teve algumas perguntas no meio aí, tentando ligar aí o que você falou trimestral com os OKRs. É exatamente dessa, assim, os OKRs é uma forma de você Objective Key Results, o OKRs vem desse nome. Então, você define objetivos e você define resultados-chave. Isso são OKRs. E o objetivo ele é a parte mais emocional da coisa, né? Onde você define o objetivo, você cria o engajamento, é onde você alinha toda a equipe com aqueles objetivos. E o Key Results, os resultados, é o que você mede o numérico. É o quanto, é você traduzir aquele objetivo mais emocional em números. Então é isso que a gente faz na Startse. A gente tem os nossos os OKRs, a gente tem o nosso OKR anual, que é o que a gente quer lá no final do ano, e a gente tem, pessoa por pessoa da empresa, os seus OKRs individuais, onde cada uma tem os seus objetivos, as suas metas, sempre de 3 em 3 meses. A gente não trabalha num universo maior do que isso. Eu estava até falando, se alguém vier falar para mim, Maurício, o que você vai estar fazendo em agosto? Eu não sei, e possivelmente nenhuma das pessoas da Startse hoje tem condições de dizer, porque a gente não se planejou ainda para agosto. A gente se planejou para esse trimestre. E a gente sabe que no final do ano, para onde a gente quer estar indo. Agora, trimestre por trimestre, baby steps, step by step. Então, sim, quem quiser mais informações, é só colocar no Google O de Osvaldo, K de K e a R de resultado. OKR, você vai ter todos os materiais que você precisa para poder conhecer um pouquinho mais sobre essa metodologia de gestão de empresa e de metas. Legal. Uma outra coisa, Maurício, uma das coisas mais importantes hoje em dia, né, é a gente ser adepto aí ao lifelong learning. E eu avalio, minha opinião, você pode complementar, tá? Se vocês concordam ou não, é que a gente utilizar cursos online e o perfil autodidata é muito importante, né, para você realmente praticar aí o lifelong learning, porque senão você fica sempre dependendo ali de cursos presenciais. E o mundo hoje em dia é tão dinâmico que, na realidade, assim, eu traço minhas metas de estudo semanais. Ou seja, toda semana eu digo, essa semana eu vou aprender isso, tá? Então, assim, o mundo muda muito rapidamente hoje em dia. Como é que você vê que, até algumas perguntas aqui que rolaram na timeline com relação à visão agora do aluno, você acha que isso vai ajudar essa transformação digital forçada até a melhorar a médio prazo aí, a qualidade da educação, a absorção do conhecimento? Como é que você vê isso? Gleidson, a gente hoje, sinceramente, hoje com 5 minutos de pesquisa na internet e mais 5 minutos de paciência navegando entre os resultados que o Google te mostra, com 10 minutos no total, 5 mais 5,
você pode ser exposto aos conteúdos mais densos e profundos que existem em relação ao tema que você procura. E possivelmente de graça. Então, num mundo onde praticamente tudo que você quer conhecer, todo o conhecimento que você busca está acessível a 10 minutos de distância, 5 de pesquisa, mais 5 de paciência procurando, você exercer o hábito de ser um autodidata implacável, hoje é um benefício enorme de você colocar e implantar isso na sua vida. Porque enquanto muita gente chega para mim e fala, Maurício, eu vou esperar aquele curso daqui 6 meses para me tornar melhor, aquela pós-graduação que eu vou fazer, pô, tô indo fazer aquele mestrado que vai durar 2 anos, pô, eu vou... Cara, enquanto você vai esperar 6, 12 meses para se tornar melhor, o teu camarada concorrente do teu lado está se tornando melhor agora, hoje mesmo, nesse exato instante. Então, estabelecer uma rotina diária para você aprender por conta própria, Gleidson, assim, eu tenho todo santo dia um policiamento onde eu separo de 45 minutos a 1 hora do meu dia para aprender. Aí você vai me perguntar, o que você aprende? Cara, eu aprendo coisas que naquele dia, naquele momento são importantes para mim, porque estão envolvidos com o que eu estou fazendo. Então vou dar um exemplo, minha rotina hoje, eu levanto 4h30, 5 da manhã porque eu estou escrevendo meu livro, eu fico até umas 9, das 9 às 10 é o horário onde eu tiro para aprender, que é o horário que eu desligo tudo, e aí eu vou pesquisar as coisas e vou. Aí a partir das 10 horas eu entro no mundo Startse, e aí a gente vou até as 8 da noite, durmo, outro dia tudo de novo. O Ricardo Jeromel, que foi nosso sócio na Startse e foi quem abriu a operação da China, agora ele se mudou para o Brasil, está no Rio de volta, ele também é colunista da Forbes, ele é um dos responsáveis, junto com o time da Forbes, pela edição dos bilionários brasileiros da Forbes, que todo ano a Forbes divulga a lista dos bilionários. Então ele entrevista muito bilionário no Brasil, Gleidson. E uma vez ele falou para mim, Maurício, sabe uma coisa que une todos os bilionários que eu já entrevistei no Brasil, independente do segmento deles, se é educação, se é saúde, se é seguro, todos eles são ases, são mestres, doutores em aprender sozinho. Todos são autodidatas, todos, sem exceção. Essa turma aprende por conta própria. Porque esses caras já se deram conta que tudo que eles precisam está na palma da mão deles. Não tem por que esperar. Então, acho que fica aqui uma reflexão para cada um, para a Dani, para o Igor, para o Gabriel, para todo mundo que está assistindo aqui, assim, a capacidade que você hoje tem, da onde você está sentado agora vendo essa live, usando o celular que você está vendo essa live, com essas ferramentas você pode ser exposto a praticamente todos os conteúdos que você precisa para se desenvolver dentro das competências que você quer. Eu com 10 minutos, Gleidson, quando eu vejo, já estou lendo artigos de professores de Oxford, de Harvard, quando eu vejo, eu estou lendo artigos de prêmio Nobel, cara, tudo de graça. Com certeza. Então para mim, sinceramente, e é por isso que a área educacional ela está num processo de se reinventar muito forte, porque, em geral, as universidades no mundo inteiro são estruturas muito pesadas, que existem há muito tempo, e que tem que carregam um sistema legado muito difícil e lento de mudar. E a gente vê, do lado dessas grandes instituições, você vê a tecnologia permitindo às pessoas ganhar um conhecimento muito rápido em relação a tudo. Então, a necessidade desse Titanic conseguir caminhar um pouco mais, navegar um pouco mais rápido, né, para acompanhar a evolução hoje do mundo, ela naturalmente vai fazer com que o sistema educacional como um todo ele se atualize em relação a essa realidade que a gente vive. Ô Maurício, legal aí você ter colocado isso. Eu acredito muito nisso aí também. Eu falo muito para algumas pessoas que vêm, mas peraí, como é que a gente deve fazer e tal, para ficar sempre estudando? Exatamente isso é o poder do hábito, né? Se a gente não estabelece, mesmo que seja, às vezes se a pessoa não pode estar ali 2 horas, 40 minutos, mas começa com 15. Começa com 15 minutos, aí faz todo dia ali, 15 minutos. Daqui a pouco você vai pegando gosto. E aí o importante é manter o hábito. Eu, por exemplo, também eu faço isso. Você é daquele adepto lá do 5 da manhã, né? Eu sou adepto da noite. Então, em geral, também 9h30, todo dia 9h30. Eu tiro aí até umas 11h30. E aí também vou procurar e ver coisas. A grande questão, às vezes o pessoal diz assim, poxa, mas você não cansa de trabalhar demais, já sai do trabalho e vai... Só, tem uma grande diferença entre
o dever e o querer. Essas questões são bem diferentes. Muitas vezes, quando você traz trabalho para casa, porque você tem que entregar aquilo, porque você tem que entregar no outro dia, você vai fazer por obrigação, isso não é prazeroso. Agora, na hora que você senta ali e diz, espera aí, o que é que eu quero estudar agora? O que é que me interessa de fazer agora? Aí você não consegue separar o trabalho do lazer, do seu estudo, não é? Então, eu acho que essa rotina, manter o hábito, aí, como você falou, tá todo dia se aprimorando. Nessa linha aí, Maurício, fala um pouco aí do programa que a Start se colocou aí desses vários cursos aí gratuitos, tal, para quem está querendo aí nesse momento de pandemia se aprimorar. A gente, deixa eu até abrir aqui ele. Assim, como uma empresa de educação, a gente entendeu na Starse que esse é o momento onde as pessoas precisam ganhar conhecimento. Starse. Ou seja, tá todo mundo, de uma certa forma, a grande parte da população está sem saber que rumo tomar, ou enfim, o que eu vou fazer. Então, sendo uma empresa de educação, a gente tem que entregar conhecimento de primeira para as pessoas, de primeira. E conhecimento alinhado ao momento que a gente vive hoje. Então, o que a gente fez? A gente criou um programa chamado Restart, que é esse programa aqui. É um programa que está entregando 100 horas de conteúdo para as pessoas afiarem os seus machados e se atualizarem nesse período de quarentena. Né? E essas 100 aulas, elas são divididas em 4 trilhas. A gente fala muito da pessoa, do profissional, primeira trilha, segunda trilha da corporação, terceira trilha das tecnologias e a quarta trilha inovação. E todo dia são 4 aulas, uma aula por trilha. Então, 11 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, agora 5 da tarde começa a última. E conteúdo gratuito, 100% free, gratuito. A gente está já se aproximando de 80 mil inscritos nessa turma. São 80 mil pessoas Brasil afora que estão acompanhando esse programa todos os dias, estão se capacitando. Olha só, falando de nova educação. Olha que coisa doida, a gente está entregando educação à distância e tem uma turma de 80 mil pessoas acompanhando. Né? E a gente está essa primeira temporada, digamos assim, do Restart está encerrando agora daqui uma semana e a gente já vai começar a segunda temporada, né? a segunda leva de aulas. E o que é importante, Gleidson, assim, como esse é um momento único, mas é único mesmo, talvez algumas ferramentas indicadas para períodos de normalidade não se aplicam nesse momento que a gente vive. Então, foi o que a Start pensou, a gente poderia liberar vários cursos nossos gratuitos para as pessoas, né? A gente tem vários cursos digitais que a gente gravou nos últimos meses e ano passado que a gente poderia liberar gratuito. Né? Várias empresas de educação fizeram isso, Brasil afora. Só que para a gente era tão claro que boa parte desses materiais que funcionam em períodos normais não funcionam agora, que a gente falou, não, quer saber, vamos gastar nossa energia para produzir conteúdo focado para esse momento que as pessoas vivem, que a sociedade está atravessando. Então todas as nossas aulas são ao vivo, tem algumas aulas individuais, que é só o time da Stars que dá, mas a maioria das aulas tem convidados. Então o Rony da Reserva já participou, o Gustavo Caetano, Bernardinho, enfim, e pessoas de vários ramos, né, falando sobre como agir em momentos de crise. Então, fica o convite, starse.com/restarse, starse.com/restarse, é só colocar teu e-mail, tá aqui, ó, starse.com/restarse, esse é o endereço do nosso programa. Quem quiser participar, é gratuito, é só colocar teu e-mail, que vai passar já a receber os nossos comunicados e as aulas. Legal, Maurício, a gente está caminhando aí para a parte final, mas vou fazer aqui mais algumas perguntas aqui que eu anotei do público. Tem algumas, acho que umas 5 no total aí, que fizeram perguntas com relação ao ensino público. O que é que você vê que o ensino público, seja federal, estadual, se ele pode aí se reinventar nesse processo? Assim como acho que assim, uma coisa leva a outra. Quando você tem a capacidade de obter conhecimento de primeira por fontes alternativas, você coloca uma pressão no sistema tradicional. Isso acontece, uma vez que as pessoas conseguiram encontrar uma forma alternativa de se transportar nas cidades, isso colocou uma pressão
na indústria do táxi. Assim como as pessoas começaram a encontrar uma forma para fazer reservas de hospedagens, isso colocou uma pressão no sistema hoteleiro, e assim por diante. Aí quando surgiu o streaming de música e as pessoas começaram a encontrar uma forma mais eficiente de baixar as suas músicas, colocou uma pressão nas gravadoras, na tradicional indústria da música. Então não é diferente. Quando você começa a oferecer a possibilidade de entregar para os alunos ensino de primeira, conteúdo de qualidade, fora do sistema tradicional, que aqui eu falo público e privado, porque eu acredito que os dois estão sofrendo, você põe uma pressão no sistema. Por quê? Porque se eu não caminhar para isso, né, assim, quem dita o mercado não são as empresas, são os consumidores. Se o consumidor começar a entender que ele consegue se capacitar de uma forma muito melhor por um segmento alternativo, isso vai gerar um problema para o setor público, para o setor privado, que seja. E falando do setor público, assim, eu vou chover no molhado, Gleidson, mas para mim, uma população alfabetizada tecnologicamente, uma população alfabetizada com conhecimentos da atualidade, uma população alfabetizada com entendimento atual de mundo, para mim essa é a principal arma contra políticas centralizadoras. Assim, para mim isso é... Então qualquer política centralizadora, política pública, política privada, que busque centralizar algum tipo de comportamento na sociedade, se você tem uma população alfabetizada, tecnologicamente, conceitualmente, você tem a maior arma para combater isso. E eu acredito que o sistema público de saúde, com algumas exceções, de uma forma geral, acho que ele está muito aquém, né, de entregar a alfabetização conceitual, tecnológica, que as pessoas precisam para combater essas políticas centralizadoras. Eu falo isso porque, Gleidson, quando eu lanço meus livros, eu rodo o Brasil, você sabe disso, né? A gente estava junto aí em 2018, e nessas minhas rodadas pelo Brasil, eu vou muito em universidade, dou muita palestra em universidade. Inclusive, a gente vai lançar um programa na Starse agora, gratuito também para universitários. E assim, muitas vezes eu faço perguntas básicas, de conceitos básicos que hoje em dia se tem de construção de empresa, de venda online, de educação à distância, que os alunos não sabem, porque o ensino não capacita ainda com esses conceitos. Eu acho que isso é um problema, porque, de novo, a população não está, com algumas exceções, recebendo a alfabetização conceitual e tecnológica suficiente para poder combater políticas centralizadoras. Então essa é a minha visão, e eu acredito que isso se aplica não só ao público, acho que o público tem uma ferida um pouquinho mais difícil de ser curada, mas isso vale para o ensino como um todo. Legal, ou seja, acaba que vai forçando a mudança, né? Compartilhar um caso aqui do Rio Grande do Norte, inclusive referenciar aí a Ana Paula, que é a gestora aí de tecnologia aqui do estado do Rio Grande do Norte. Nós também nós cuidamos aí da solução de educação do Estado, que é um sistema chamado SIGEDUC, e também, enfim, isolamento social, o que a gente tem que fazer. E aí a gente teve aí que, em pouquíssimo tempo, desenvolver uma solução de webconferência que ficou integrado na ferramenta. Mas aí você entra no aspecto regulatório, né? Porque a gente, no campo da educação no Brasil, você tem a Lei de Diretrizes e Base e você tem os conselhos. Tem os conselhos estaduais de educação e o Conselho Federal, o Conselho Nacional de Educação, que eles, muitas vezes, regulam e podem fazer certas aberturas. E aí foi mais ou menos isso que você falou, ou seja, de maneira que, olha, não tem outra opção, acaba que a onda leva para isso, o Conselho Nacional, Conselho Estadual de Educação aqui do Rio Grande do Norte, ele normatizou a possibilidade de você ter as aulas online, porque você, ou é isso, ou você, na realidade, você não vai ter a possibilidade de acompanhar os alunos, né? Então, vai muito aí ao encontro do que você falou, e também aí do papo que a gente tem tido, de que acaba sendo forçado, porque... E aí, muitas vezes, quando as pessoas provam, e eu já vivenciei isso muitas vezes com implantação do sistema de gestão, porque quando você vai implantar aquela coisa, o novo, as pessoas rejeitam, né? Peraí, que história é essa? Isso vai me dar mais trabalho? E aí, quando elas começam a usar, aí ela gosta e diz, não, Deus me livre, eu não me lembro como era quando eu não usava isso. Agora, eu acho que vai acontecer muito isso também, né? A partir de agora, as pessoas vão chegar e vai dizer, peraí, professor, vamos fazer uma aula online. Os próprios alunos vão cobrar, né? Vai haver aí todo esse processo
de engajamento, porque eram desconhecidos, as pessoas não provavam, não tinham ali esse processo. Inclusive, minha coluna, pessoal, quem depois quiser ler um pouquinho mais sobre isso, minha coluna de hoje do Estadão fala justamente sobre isso, conduta para momentos de crise. Tá lá no Estadão, é só colocar Estadão, Maurício Benvenuti, e eu falo justamente disso, Gleidson, que em tempos normais, muitos assuntos, muitas decisões demoram anos de deliberação. Muitas decisões, assim, você fica 5, 6, 7 anos. Olha só, quantas empresas talvez já não estão há anos discutindo home office. E aí, a crise o que faz? Faz com que decisões que demoravam anos de deliberação sejam tomadas em poucas horas. Então, assim, mais uma vez, assim, essa necessidade da mudança, telemedicina no Brasil, que vai e volta, né? E agora, né, tem um caminho mais claro, parece ser seguido. Eu vi que o Bolsonaro agora estava regulando homeschooling, que no Brasil até então era proibido, você educar a tua criança em casa, a domicílio, e que em vários países isso já é permitido há muitos anos, Holanda, países europeus. Então olha só que coisa doida. Temas que durante anos foram ou deixados de escanteio, ou estavam sendo deliberados por muito tempo, e da noite para o dia tem alguém lá passando uma caneta e liberando. Por quê? Porque momentos de crise. É por isso, Gleidson, pessoal, é por isso que o mundo pós-Covid-19 é um mundo diferente. É por isso, porque as decisões de anos e anos e anos, cara, estão sendo tomadas. Deixa eu só te interromper, que eu acho que o Instagram vai nos cortar em 1 hora. Queria também referenciar aí nosso amigo Hudson, né, o representante aí da Start aqui no Rio Grande do Norte. Maurício, olha que nós temos aqui, ó, Candice Pascoal, é uma das maiores empreendedoras do Brasil, está nos vendo aqui, é uma referência, cara, é uma das 10 maiores empreendedoras do país e foi eleita a única brasileira representante do empreendedorismo feminino, uma das maiores premiações, ela é fundadora da Kikante, uma das maiores plataformas de crowdfunding do Brasil. Pô, que honra, hein? Ô, Candice, um beijo para você, hein? Pessoal, vamos combinar o seguinte, que o papo está muito bom. Se o Instagram derrubar, eu vou abrir outra, tá? Hein, Maurício, o que você acha? Qual o tempo que você tem aí? Bora lá, eu tenho mais. Eu posso ficar mais 15 minutos aqui, até 5h15. Pronto, que eu acho que daqui a pouco o Instagram vai cair aqui. 1 hora, e aí eu abro outra aqui. Então, Maurício, fala aí um pouco, e quando a gente voltar, eu deixo para as suas considerações finais. O que você acha que vai se... Olha, o Alan está falando que o tempo limite é 90 minutos. É isso mesmo? A produção aqui, ó, tá me dizendo que é 30. Então eu vou ficar tranquilo. Mas sabe que hoje também na minha aula que eu dei no Restart hoje, o Instagram não bloqueou depois de 1 hora. Eu achei estranho, talvez tenha mudado a regra. Aí a Lana tá falando, então beleza. Então a gente tem mais esses 15 minutos aqui. Então, Maurício, fala aí um pouquinho, pegando aqui algumas perguntas. O Hudson pediu para você falar um pouco da live que você vai fazer para universidades, e algumas pessoas aqui também, voltando ao tema de economia, perguntaram aí quanto tempo a economia mundial vai se recuperar. Eu sei que é um tema, às vezes uma situação, mas enfim, dado aí a sua visão, o que você acha aí que pode acontecer? Primeiro, então, em relação à live, o site está subindo hoje à noite. Primeira mão aqui, ó, para vocês, ó. Está fazendo aqui, ó, como a gente... Então, aula exclusiva para universitários de todo o Brasil. Vai subir hoje à noite. Já vou falar sobre ela. Então, já tem mais de 100 universidades, Gleidson, que seus reitores, coordenadores de curso, alunos que são envolvidos com o diretório acadêmico, estão envolvidos no processo de divulgação. O que é isso? Só para contextualizar. Assim, quais foram as motivações para a gente levar isso tudo que a gente está falando aqui, Gleidson, para o público universitário? Primeiro, porque crises são momentos únicos na história e que fazem com que grandes mudanças aconteçam. É tudo isso que a gente está falando aqui. Então, estar ciente, né, que de fato momentos como esse mudam o curso da história, os estudantes do Brasil precisam saber disso. E segundo, que certamente quem hoje está na universidade, em início de carreira, Gleidson, vai viver talvez 1, 2, 3 crises ao longo da sua carreira. Né? A queda das Torres Gêmeas, SARS 2002, crise financeira. Né? Quem está iniciando uma carreira agora, que vai durar seus 40 anos,
certamente vai viver uma, duas crises, pelo menos, ao longo dessa carreira. Então, como agir em momentos de crise? Então, esse é o tema da aula que a gente vai dar, como agir em momentos de crise, e a gente vai... Abrir outro. Aí, ó, são 60 minutos mesmo. Esperar o Maurício retomar aqui. Ó, Maurício, são 60 mesmo, hein? Pois é, cara. Pode continuar aí, meu amigo. E aí, o que a gente vai compartilhar? Então, eu estava falando, para quem está entrando agora, estava falando do programa que a gente vai realizar na próxima semana. Vai ser uma aula exclusiva para universitários do Brasil inteiro, aula gratuita. A gente quer levar conhecimento de primeira para os alunos que estão em processo de início de carreira, fazendo seus cursos. E a gente vai compartilhar 3 coisas, Gleidson. Primeira, como adulto, essa é a segunda crise que eu atravesso. A primeira, em 2008, eu estava na XP. E o que a gente fez na XP em 2008, Gleidson, foram ações que foram muito na contramão do que o mercado fez na época, mas que fizeram a XP uma empresa muito mais forte pós-crise do que quando a crise começou. Então, só para dar um exemplo, a primeira vez que a gente foi para a televisão na vida da XP foi quando? Foi em 2008, no olho da crise, no olho do furacão, quando todo mundo estava saindo da televisão, a gente foi para a Globo News. Boom! A gente fez o maior programa de palestras gratuitas sobre finanças pessoais até aquele período que já existiu no Brasil. A gente fez quando? Na época da crise. Então, a gente fez uma série de ações ao longo da crise que tornaram a XP, que serviram de alicerce para a XP ter se tornado a empresa que se tornou. Então, o que a gente vai compartilhar nessa aula para os universitários? Primeiro, quais foram as ações que a gente fez na XP lá em 2008 que tornaram a empresa muito mais forte depois da crise do que antes? Segundo, o que a gente está fazendo agora na Startse para superar a crise atual? E terceiro, a gente vai passar um passo a passo de 4 etapas para como as pessoas, independente da graduação que elas estão fazendo, pedagogia, medicina, direito, de como elas podem superar a crise em 4 etapas. Então, esse é o tema da aula. É prática, dificilmente se acha em teoria e livros isso, porque a gente vai compartilhar o que a gente viveu, o que a gente fez, o que a gente executou em 2008, e esse ano que a gente está fazendo, e a gente vai fazer isso para universitários do Brasil inteiro, vai ser muito bacana mesmo poder levar isso para quem está em início de carreira e construindo a sua jornada. Ô Maurício, e para empreendedores que estejam aqui nos assistindo, a história da XP aí com relação à crise de 2008, né, eles estabeleceram lá aquele módulo de sobrevivência no mar. Você pode compartilhar um pouco aí do que foi e como é que as pessoas podem utilizar aí nos seus negócios? Isso está muito relacionado ao que a gente falou na live que foi derrubada agora, sobre sobre ser um maníaco por custos. Né? Porque é uma coisa que casa com a outra. Quando a crise começou a apertar em 2008, o que a gente fez? Vamos nos apegar às variáveis que a gente controla. E uma variável que a gente controla, uma das poucas, é a variável custo. Então a gente fez uma analogia de modo de sobrevivência lunar, né, que é a seguinte: se um dia, tem aqui 100 pessoas assistindo, se um dia a gente for para a Lua, cara, a gente não leva o que a gente acha que vai usar para a Lua, né, Gleidson? Cara, eu acho que vou usar essa roupa na Lua. Não, então eu não vou. Você não leva o que você acha que vai usar, você leva só o que você tem certeza que você vai usar. O Hudson aqui, o Hudson quer levar a calça jeans dele que ele acha que vai... Não, Hudson, você não vai levar a calça jeans que você acha que vai usar. Você vai levar a calça só o que você tem certeza, porque cada milímetro cúbico do foguete que te dá para a Lua, tudo é muito calculado. Então, a gente fez essa analogia na época com custos. Então, tudo a gente referenciava a Lua. Cara, modo de sobrevivência lunar. A gente só vai gastar com aquilo que a gente precisa para sobreviver, para poder avançar mais um dia e mais um dia. E aí a gente aplicou esse mesmo raciocínio, Hudson, agora, né, na Startse. De novo, sede da empresa, modo de sobrevivência lunar. Cara, não precisamos hoje e não sei se a gente vai precisar nos próximos 3, 4 meses. Se desfaz. Pum, 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 pum. Então, aquela
referência que a gente fez lá na XP, eu acho que vale para cada um dos negócios aqui. Pensa o seguinte, cara, pensa no teu negócio. Se um dia você fosse para a Lua, o que você levaria? Só gasta energia e recursos hoje no teu negócio com coisas que você tem certeza que você precisa. Nespresso não é preciso agora. Perfumaria não é preciso agora. Agora, modo de sobrevivência lunar. Legal. E os setores, Maurício, o que você acha que vai... aliás, o tempo, né? Acho que a gente cortou aí. O tempo que a economia vai se recuperar aí. O que você tem aí para opinar sobre isso? Pô, assim, o nosso cenário, vou falar do nosso segmento de educação. O nosso segmento de educação presencial, a gente acredita que esse cenário das pessoas não quererem participar de eventos, de conferências, que mesmo, por exemplo, cidades como São Paulo, que proibiram grandes eventos, mesmo essas cidades, na nossa visão, ainda vai existir um receio muito grande por parte da população de frequentar esses eventos. Até não surgir uma vacina para isso, a nossa visão para o nosso segmento, até final do ano, a gente acredita que o business de educação presencial, de conferências e grandes eventos, é um business que esse ano dificilmente recupera. Por quê? Porque por mais que a gente consiga ter uma vacina para o Covid-19, que assim, até ter uma vacina para o Covid-19, apesar das prefeituras já estarem liberando os eventos nas cidades, as pessoas vão ter muito receio ainda de estar viajando, pegando avião, aglomerando, entrando em fila. Por quê? Porque o vírus ainda está por aí. Então, eu acredito muito que, na medida em que que as coisas forem voltando ao normal, vai existir ainda um gap que é intrínseco do ser humano de voltar a essa normalidade. E eu acho que, de fato, a gente só vai voltar ao normal quando a gente tiver uma vacina para combater isso, na minha visão. Porque é diferente, por exemplo, da crise de 2008, Gleidson, que era uma crise do sistema financeiro, essa é uma crise de saúde. A sensação é diferente. Porque aqui o medo, né? O medo envolvido. Exato, você tem toda uma questão econômica envolvida, as pessoas que existia na crise de 2008, né? As pessoas sem dinheiro e muitas perdendo emprego, então você tem... Só que você tem um agravante que é esse receio, esse medo de pegar um vírus que você sabe que não tem cura ainda. Então isso gera um receio, né, é natural do ser humano. Então por isso que eu acho que, diferente da crise de 2008, essa traz esse argumento a mais na mesa, que vai fazer com que a volta à normalidade tende a ser um pouco mais devagar. Maurício, fazer outra pergunta, depois eu abro aí para você fazer as considerações finais. Não está muito na área de educação, mas eu acho que nesse tema aí que você colocou, mas vem muito aí no ambiente que você vivencia do Vale do Silício, com relação às health techs, o que a gente vê hoje é que o protocolo estabelecido para fazer uma vacina é algo um pouco complicado, né? Praticamente, assim, as pessoas que trabalham no velho mundo, vamos chamar assim, no pré-Covid, colocam que as vacinas têm que ser feitas ali com 1 ano e meio e tal, porque tem todo um protocolo. Você acha que isso também vai ter que ser, vai haver uma maneira forçosa disso mudar? Porque a gente vai conviver, ninguém vai querer conviver com isso uma segunda vez? Possivelmente, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu não sou um conhecedor, mas eu acredito que, pegando o histórico de como momentos como esse aceleram os processos de regulamentação e de, você vê, homeschooling no Brasil, proibido durante anos, Bolsonaro vem, pum, regulamenta. Telemedicina, bum, regulamenta, e assim por diante. Eu acredito que sim, que isso deve permitir com que empresas farmacêuticas e ligadas ao setor da saúde possam ter os seus medicamentos e os seus produtos regulamentados de uma forma mais rápida. Acredito que sim. O que se vê muito hoje, né, você vê muita empresa que, para conseguir um processo de regulamentação dentro da área da saúde mais rápido, ela busca se enquadrar, por exemplo, como empresa de cosmético ou como empresa, porque aí você foge. Isso é muito comum no Vale do Silício, por conta, o Vale, você sabe, é tudo muito rápido. E aí, nos Estados Unidos, você tem a regulamentação farmacêutica, médica, então se você é uma empresa do setor médico, você vai sofrer anos de regulamentação para aprovar se você é do setor de cosmético, é muito mais brando.
Então tem essa jogada de muitas empresas que tentam se enquadrar como cosmético para conseguir um processo de aprovação mais rápido. Cara, que teoricamente isso é ruim para o mercado como um todo, porque, cara, você tem que seguir naquilo. Então eu acho que sim, eu acho que pode haver uma aceleração na aprovação e na liberação de determinados medicamentos vindos da indústria médica por conta da Covid-19 e do mundo não querer viver de novo um momento como esse. Maurício, a gente caminhando aí para o final, para não passar muito aí do seu tempo, acho que a gente está, todos nós, né, estamos vivendo aí um momento que acho que é um pouco angustiante para todos. Aí você é um cara sempre para cima, né, e considerando tudo isso, que mensagem aí de esperança, que mensagem você deixa aí para todos que nos assistiram? Enfim, agradeço aí, por favor, agradeço a sua participação imensamente aí, acho que foi um bom público. E em todo o Rio Grande do Norte, toda a SIG, todos aqui, a gente ter nos atendido, acho que foi bem esclarecedor, foi bem interessante. Eu acho que nesse momento, enfim, o que mais a gente está precisando enfim, olhar para frente, ver esperança nisso. Nessa linha aqui, como é que você encerra aí essa live, trazendo aí uma mensagem de esperança para todos que nos assistem? Assim como a gente começou, Gleidson, eu acredito, assim, a gente tem problemas, desafios, mostramos aqui 600 mil negócios fecharam nas últimas semanas no Brasil, isso é uma consequência direta do momento que a gente vive, mas possivelmente para essas 600 pessoas que tiveram que fechar o seu negócio e que vão precisar se reinventar num curto espaço de tempo, certamente vão se tornar muito mais fortes e vão se tornar muito melhores e com muito mais bagagem para enfrentar o que der e vier. E assim como lá no início eu comentei que eu estou encarando essa crise, assim como eu encarei em 2008, quando eu estava na XP, e a gente na XP também encarou da mesma forma, e na Starce a gente está encarando essa da mesma forma, né, eu busco encarar essa crise como uma daquelas raras oportunidades na vida que você tem para construir algo diferente, para se tornar uma pessoa e um profissional melhor. Então, se você entender que no momento de adversidade, quando todo mundo está, enfim, talvez pensando negativamente ou não conseguindo ver esperança no fim do túnel, encarar esse momento como um momento que você não tem nada a perder, que o teu custo de oportunidade praticamente não existe, de você tentar fazer alguma coisa nova, de buscar fazer isso, por quê? Porque se você tiver êxito, certamente você vai sair muito mais forte do que quando entrou. Então é dessa maneira que eu estou encarando eu estou trabalhando, Gleidson, 2 vezes mais que eu trabalhava antes da crise, mas não porque assim, eu tenho que trabalhar. Não, porque assim, cara, eu acordo todo dia e digo, caramba, é uma oportunidade incrível para a gente estar fazendo coisas novas, em mercados diferentes, atendendo novos potenciais. É tudo muito novo, então isso me dá mais energia. Eu estou acordando 4:30 da manhã todo dia. Então, assim, acho que tenta fazer a reflexão dessa forma, você que está nos vendo. Tenta encarar como um momento daqueles que você tem a oportunidade de se reinventar como poucos outros da vida. Se você tiver um pouquinho desse sentimento, certamente o Gleidson, a turma aqui, vai passar o Covid-19 e se tornar muito melhor lá na frente. Show de bola. Então, pessoal, chegamos aí ao fim da nossa live. Agradeço a todos aí que participaram. Agradeço aí especialmente ao Maurício. E vamos todos nós aí juntos passar por essa, né? Gleidson, eu que agradeço demais o convite que você fez e o trabalho que vocês realizam aí no Rio Grande do Norte é maravilhoso e vocês têm muito do que a região deve muito a vocês fazem um trabalho incrível com todas as empresas que vocês têm, os serviços que prestam e o quanto isso impacta a vida de pessoas e empresas da região. Parabéns aí por tudo que vocês fazem e assim, qualquer convite que você venha me fazer, você já sabe que a resposta é sim. Pô, cara, a responsabilidade é grande, hein? É isso, pessoal. Agradeço aí ao Maurício, a todos aí que participaram. E vamos em frente aí, enfrentar com cabeça erguida. Isso aí. Grande abraço. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Gleidson. Tchau, tchau. Até mais.